Olá, meus queridos, vamos continuar com nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de 1 Reis. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi, lembra, gente, sempre que a gente consegue alguma coisa é graças ao nome do Senhor. Por isso que a Bíblia fala em tudo, nós temos que dar graças a Deus. Às vezes a pessoa acha que conseguiu as coisas porque trabalhou. Na verdade mas porque Deus deu força para ele trabalhar. A Bíblia fala, antes lembrarás do Senhor teu Deus, Ele que te dá força para adquirir riqueza. Então, se você conquistou, né, empreendeu, foi bem sucedido na vida, dá glória a Deus. Porque tudo vem de Deus. A rainha de Sabá veio visitar Salomão por causa da fama dele, como Deus tinha o abençoado. Vamos repetir. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Olha só. Ela foi pôr o rei Salomão à prova. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei, tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Né, gente? E muitas pessoas não valorizam, né? Às vezes mora com alguém sábio, né, às vezes filho de pastores e irmãos, sei lá, parentes, e não dá valor. Muito pelo contrário, fica jogando pedra nos pastores que têm sabedoria de Deus. Continuando, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Além de ele ter dado, né, muita coisa para ela pela sua generosidade, ele ainda deu para ela tudo que ela desejou e pediu. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão.
O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Capítulo 11 de 1 Reis. As mulheres de Salomão. Aí que dá o problema, né, gente? Arrumou mulher demais, ó. E arrumou mulher que não deveria. Né? Às vezes as pessoas, ao invés de procurar a mulher do povo de Deus, né, estou falando dos cristãos, a Bíblia fala: não entrei em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que comunhão tem entre o Deus vivo e os ídolos? Né? Às vezes um cristão, como dizem, rabicha com a mulher que não é cristã, que tem outras fé, outro tipo de fé, né? Que tem fé em deuses estranhos, em ídolos. Aí dá no que dá. Porque tem que vigiar, né, gente? Vigiar, não pode... Se vê que a mulher já não é cristã, sai fora. E mulher é a mesma coisa. Se vê se o rapaz não é cristão, não teme a Deus, não é uma pessoa, né, que goste muito de Deus, gosta de Jesus, sai fora. Porque se no mundo cristão já é difícil um casamento, imagina conjugo desigual. Né? A pessoa tem uma fé, o outro tem outra. Você crê no Deus vivo, o outro crê no ídolo. Você não gosta de acender vela, o outro gosta. Você não gosta, né, é contra a procissão, que a Bíblia mesmo fala, o outro quer acompanhar a procissão. A Bíblia fala que nada sabem, nem entendem os que conduzem procissão, as suas imagens de escultura, e rogam a um Deus que não pode salvar. Rogar é pedir, né? Implora. Pede a um Deus que não pode salvar. Rogar é pedir, acreditar e
achar que pode alguma coisa. Então vamos ver o que aconteceu com as mulheres de Salomão. Capítulo 11 de 1 Reis. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Quando fala estrangeira, não é igual hoje, por exemplo, a gente está aqui no Brasil e gosta de alguém dos Estados Unidos. Estrangeira porque eram mulheres estranhas, mulheres de outro tipo de fé. Não era do povo de Israel, não era do povo de Deus. Então o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, que também era, né? Eram mulheres moabitas, aí do povo que não era o povo de Deus. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Aquilo que eu falei, tá vendo? Quando fala Deus com D minúsculo, é os deuses, né, estranhos, os deuses que não são Deus, é os deuses pagãos, as imagens, os ídolos. Deus é só um, gente, o Criador do céu e da terra. E tudo que passar é resto. Está em Jeremias 10. Nenhum tem valor, nenhum. Todos, sem exceção. Todos que morreram. E todos que... Tem uns que nem morreram, nem existiram, o povo que inventou. Né? Os apareceu do nada aí, os aparecidos do nada aí, ó. Que apareceu do fundo do mar lá. Apareceu de onde? Sabe lá de onde, hein? Do céu que não foi. Que do céu não tem imagem, não. Do céu só vem o Todo-Poderoso. O capeta caiu do céu, o Lúcifer. Vamos continuar. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O amor, né, gente? Ó. A carne é terrível, né? Casou com 70 princesas, não, 700, 70 e pouco. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Aí está o problema. Casar com mulher estranha, né? Estranha que eu falo, estranha de outra fé. Né? E tanto faz também a mulher casar com um homem estranho, de outra fé. Então é um laço. Pode levar a pessoa a desviar-se. Então, casamento já não é salvação. Se Deus não, se Deus não preparar para você um casamento, fique solteira. Mas cuidado. Os homens estão difíceis, mulher está difícil também. O homem está matando, está batendo. Hein? Casar para apanhar, casar para ser agressivo, para ter um casamento conturbado, um casamento de abuso. Casamento não é salvação, não, gente. Salvação é Jesus. E nossa vida aqui é muito pequena. No máximo que a gente vive 100 anos. Se morrer solteira, glória a Deus. Mas não perca sua salvação. Agarre-se com Jesus. Eu casei, né, com pessoas assim, da mesma fé da minha, né? Nenhuma da fé prestava. Na verdade, ele era filho de cristão, mas ele não era crente, casou comigo. E eu não era crente. Mas graças a Deus eu converti primeiro que ele ainda. Ele levou uns 6 meses ainda para converter. Depois de mim. À medida que Salomão foi envelhecendo, vamos mais. Vamos prosseguindo. Por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, né? Eu não sei se vai dar para ler tudo, ó. Não tem outro capítulo, tudo é... Vamos embora. Vamos que vamos, gente. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Aproveitou que o homem ficou velho, ficou meio bobo. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Davi pecou, né? Porque quem não peca, né? Quem nunca? Carne é carne, né? A gente tá vivo, tem que vigiar muito que é sujeito a pecar. Mas Davi, mesmo pecando, ele foi o único na Bíblia que fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Exatamente com essas palavras. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E então, vamos continuar, ó. Então Salomão, ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. O que é repugnante, gente? Eu não sei exatamente não, mas deve ser tipo assim, desprezível. O repugnante, o abominável, o lixo. O repugnante deus dos Amonitas. Ponto, né? Então vamos repetir. Salomão, então, ele ficou mais velho, aí já não era tão dedicado ao Senhor. Olha o perigo aí. Então Salomão, à medida que ele foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante. Eu não sei exatamente, mas aquele que causa repulsa, que eu não tô podendo. Ah, deixa eu parar para olhar no Google, peraí. Vou dar um pause aqui. Ô, gente, não vou parar não, porque se eu mexer no celular aqui, pode parar minha gravação. Mas depois eu vou olhar, vou colocar na descrição o que é repugnante. Mas eu acho que é assim, ó, aquele que causa repulsa, aquele que é desprezível, aquele que é lixo. O repugnante Deus, escrito com D minúsculo, tá vendo? Que não é Deus. Porque o Deus mesmo é escrito com D maiúsculo. O nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Então, ele seguiu o repugnante Deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Né? O que o Senhor não aprova, né? Quando reprova é porque não aprova. E dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Gente, para seguir a Deus, a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, não é apto. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não passa no teste. Não está preparado. Porque o arado, ele só tem uma roda. Eu lembrei que eu já era da roça, né? Só tem duas rodinhas. É duas ou uma, hein? Uma lá na frente. Acho que é só uma. Aí o que está segurando o arado, aí ele tem dois lugares de pegar. É igual bicicleta assim. Só que segura, mas só é mais atrás. Aí segura nos dois cabos do arado e na frente só tem uma rodinha. Aí a rodinha que corta, né, o terreno. Aí vai passando a mão no arado, o boi puxando na frente. E se o homem olhar para trás, o arado tomba, porque só tem uma roda. E o boi anda depressa para cortar a terra, para arar a terra. Se vocês não sabem que é da cidade, aprende. Porque eu sou da roça, graças a Deus. Né, já sei o que é trabalhar na roça. Eu não trabalhei muito não, mas meu pai trabalhava muito. Eu trabalhei menos. Pouco, né, claro. Eu saí de lá com 16 anos. Então vamos continuar. Então para seguir a Deus, a gente tem que ser de corpo e alma. Porque se der brecha, aí você desvia. Se der uma brechinha, vou ali. Vou só ali, não é pecado, não. Vou lá beijar aquela fita, aquele santo ali. Não é pecado, não. Aí você fica cego e continua acreditando naquilo que o homem fez com as mãos. Vamos continuar. Então Salomão não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe. Ei, Jesus, que coisa, hein? Vamos vigiar, né, gente? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Tem que vigiar. Se a gente não vigiar, a gente cai. O repugnante deus de Moabe. E para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Depois eu vou colocar na descrição o que é repugnante. Para a gente entender melhor, né? Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. As mulheres queimavam incenso e sacrificavam aos deuses delas, né? Mas Salomão também acabou gostando, né? Fazendo altar para os deuses delas.
Então, gente, é só analisando a Bíblia, né? Porque toda carne é erva. E todos nós estamos sujeitos a cair, tem que vigiar. Todos nós temos que vigiar. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Viu, gente? O reino era para ser todo dele, mas ele desviou desse jeito, né? Teve coragem de fazer um altar para o ídolo, um ídolo repugnante. Eu acredito que é desprezível. Aquilo que causa repulsa. Mas depois eu vou ver lá, vou colocar nos comentários. Nos comentários não, na descrição. Acho que eu vou ter que colocar nos comentários, que é mais fácil a pessoa achar. Vou colocar nos dois. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimento. Faraó, né, gente? Faraó é sempre contra. Sempre tem um faraó contra o povo de Deus. O faraó acolheu. O faraó acolheu bem a Hadad, a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, ou Hadadezer, porque não tem acento, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Olha, o negócio é chefiar, né, gente? Juntou um bando de rebelde e foi líder. Vou até repetir. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. É Deus mesmo que se levantou, viu, gente? É Deus levanta os inimigos, porque o cara pecou, ué. Salomão fez besteira. Aí Deus levanta o inimigo contra ele. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas,
além dos causados por Hadad. É os dois que Deus levantou contra ele. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Hostil é duro, gente. Foi duro, foi senhor, né? Fazendo o povo de Israel sofrer, ser escravo. Sendo duro, né? Colocando o povo de Israel para sofrer. Hostil. A rebelião de Jeroboão contra Salomão. Vamos continuar para ver se acaba esse capítulo. Vamos ver se dá tempo. Vai dar. Vai dar porque na outra. Só esse resto aqui, ó. A rebelião de Jeroboão contra Salomão. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ó, já virou 3. Ele era um dos oficiais, ele era um dos oficiais de Salomão, gente. Um efraimita de Zeredá. Efraimita é da tribo de Efraim, né? Um efraimita de Zeredá. E a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz e, quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Olha o que o profeta Aías falou com ele. Apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Aías dando recado. Aías era um profeta. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Viu? Quando o rei vê que está perdendo, igual Saul, né? Viu que estava perdendo o reino, que tentou matar Davi. Agora Salomão também tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu. Davi também fugiu muito de Saul. A morte de Salomão, vou ler rápido que meu celular está quase desligando. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados
e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão foi o seu sucessor. Deus deu para ele uma tribo para manter a promessa que ele fez a Davi. Então, meus queridos, vou terminar. Lembrando, comentar só um pouquinho, porque o celular está quase desligando. Olha como é sério quando a pessoa larga Deus, adorando outros deuses. Viu, gente? Vocês que nasceram em alguma religião e ficam defendendo a religião, religião não salva ninguém, não. Fica seguindo, aí vai pro inferno, vai ser comida de bicho. Porque Deus reprova, tá falando aqui, ó. Deus não aprova, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele falou, a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então fica defendendo a religião e adorando imagem aí, vai pro inferno, porque a palavra de Deus abomina isso. Então, gente, fica com Deus, que abençoe.